despertou a consciência para a necessidade de cumprimento dos apostolados do Cristo. E apóstolo é o educador por excelência. É aquele que trabalha com o sacrifício de si mesmo para que a mente dos discípulos se transforme e se ilumine. Pedro foi discípulo enquanto estava com Jesus. Era o aprendiz. Depois amadureceu, compreendeu que o apostolado como mestre exigia disposição, coragem, fé. Já havia assumido o seu amor incondicional ao Cristo. Foi então que se transformou em um grande apóstolo. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a sua vida. Ele era um homem simples, de certa maneira até pouco forte. Era impulsivo, inseguro, às vezes exagerado, falava antes de pensar, mas era também uma pessoa virtuosa. Bom companheiro, amigo, comunicativo, entusiasta. O seu nome original era Simão. Era chamado de Simão Bar Jonas, que quer dizer Simão, filho de Jonas. Ele era pescador, trabalhava com a pesca junto com o seu irmão André. Também com um guarda. E eles tinham o seu próprio barco pesqueiro. Né? Isso, na época, era sinal de uma boa condição financeira. Trabalhavam também, juntamente, né, com seus sócios, os filhos de Zebedeu, João e Tiago. João é o evangelista, mais tarde se tornaria também discípulo de Jesus. Simão era casado, e segundo consta, sua esposa era de família rica. E eles tinham pelo menos um filho. Tinha casa própria, a condição dele era uma condição materialmente boa. A primeira vez que Jesus foi até sua casa, a sua sogra estava doente. Vocês devem se lembrar dessa passagem, né? Jesus a curou instantaneamente. Mas não foi aí que eles se conheceram. O primeiro contato dele com Jesus foi em um momento em que o Cristo estava fazendo uma preleção a uma multidão, né? Falando com a multidão. E ele se aproximou de Simão, que estava ali junto com o seu irmão, o seu sócio, lavando as redes de pesca, e pediu uma das vagas emprestadas para que ele pudesse falar para aquela multidão sem o aperto. E aí Simão concedeu uma delas e a afastou um pouco da máquina. Jesus, então, fez a sua explanação, a sua pregação, e após aquela fala, ele pediu a Simão que fosse novamente pescar, só que agora em águas mais profundas. Ele, então, tentou argumentar com Cristo. Eles já haviam passado quase toda a noite de pescaria, mas, já que era ele que estava pedindo, depois daquilo que ele tinha ouvido, ele resolveu conceder e foi com Cristo para o alto mar. E ele era uma pescaria surpreendente. A quantidade de peixes era tanta que, às vezes, quase não aguentavam. E começaram a se romper. Foi preciso que eles chamassem, então, os seus sócios, para que eles, com o outro barco, ajudassem a puxá-los. Então, numa atitude de espanto e até mesmo humildade, Simão prostrou-se diante de Jesus e disse: Senhor, se afaste de mim, pois eu sou um pecador. Não sou digno da sua presença. Mas Jesus o encorajou e disse que, se o seguisse, faria dele um pescador de homens. Essa expressão pescador de homens, que a gente vê mais de uma vez no Evangelho, ela pode ser interpretada no sentido religioso como sendo aquele que se ocupa de ganhar almas para o reino de Deus. Seria aquele indivíduo que se tornaria líder, que ajudaria os outros a compreenderem os ensinos. Jesus, ele disse isso também a outros futuros discípulos. Ele os explicava como ensinava qual a maneira deles falarem com as pessoas, divulgarem a boa nova. Então, eles seriam pescadores de homens, não mais pescariam peixes, ajudando a esclarecer essas pessoas. Os discípulos, eles eram pessoas simples, pessoas comuns, muitos deles até iletrados. E é exatamente dessa forma que funciona o sistema de divulgação dos ensinos superiores.
Jesus se utiliza dos seres simples, ainda imperfeitos, para auxiliar os imperfeitos. É através de pessoas comuns que nós podemos nos entender. Porque os seres superiores, eles estão em outro nível, falam uma outra linguagem, a dificuldade de comunicação e de fazer entender os mais simples é muito grande. Assim como Jesus teve essa dificuldade. Por isso ele selecionou alguns para os quais ele poderia explicar de uma maneira mais clara, na intimidade, mas para a grande massa ele falava com parábolas, porque ainda não tinham condições de entender. Então é dessa forma que muitos desses chamados pescadores de homens, que já desenvolveram o seu sentimento de amor pela humanidade, trabalham em Cristo e se destacam perante a humanidade. São aqueles nomes que nós veneramos, né, ao longo dos séculos. Então, a partir daquele momento, daquele encontro com Jesus, a vida de Simão começou a ganhar um rumo diferente. Mas não foi a partir daquele momento que ele começou a seguir Jesus. Havia voltado para as suas atividades de pesca, juntamente com o seu irmão, os sócios, e somente algum tempo depois é que Jesus passou novamente por aquela região e fez um convite formal para ele e o irmão para que o seguissem. E aí repetiu, pois faria deles pescadores de homens. E nessa mesma ocasião, o convite foi feito para João e Tiago, e foi ali que eles passaram a estar com Jesus, efetivamente. Certo dia, após uma pregação, Jesus se reuniu, então, com os novos discípulos, né, agora novos, e lhes fez uma pergunta muito interessante. Jesus perguntou assim: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus se referia a ele mesmo como sendo o Filho do Homem. Ou seja, aquele que nasceu, que encarnou, que tinha um corpo de carne, que era filho da carne. Então, os discípulos começaram a responder. Ora, alguns dizem que tu eras João Batista, outros dizem que és Elias, ou Jeremias, ou algum dos profetas que tenha retornado. Essa passagem é muito interessante, porque ela configura claramente que os judeus tinham uma ideia de que era possível voltar, nascer outra vez. Porque eles citavam aqueles profetas famosos, antigos, que eram das tradições judaicas, já tinham morrido, né, na nossa idade desencarnada, há vários séculos. E eles acreditavam que eles poderiam voltar. E acreditavam até que Jesus fosse um deles que havia nascido deles. Mas eles não sabiam como isso se dava. Allan Kardec explica isso muito bem, né? Diz que os judeus tinham uma ideia clara de que era possível voltar à vida, mas eles não sabiam como isso se dava, então chamado de ressurreição. Ressurreição não é uma ideia clara, né? Porque quando a gente fala ressurreição, dá a impressão de que o indivíduo nasceu ou voltou com o mesmo corpo. E a gente sabe que isso é impossível. Então, Allan Kardec designou como reencarnação a volta do espírito à vida, que é uma ideia mais clara. E aí, após aquela resposta dos discípulos, Jesus voltou a perguntar: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? E aí é Simão que toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Porque eles sabiam que o Cristo viria um dia. E Simão estava ali afirmando que ele era o Cristo. E aí Jesus então diz: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pois eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Foi a partir desse momento que Simão passou a ser chamado de Pedro. Algumas passagens do Evangelho ainda designam como Simão. Mas vejam só que interessante. Aquela pergunta que dizem os homens ser o Filho do Homem, ela tinha o propósito de despertar nos discípulos o raciocínio lógico. Jesus estava fazendo com eles um exercício para que eles pudessem entender melhor aquilo que eles estavam começando a presenciar, começando a ouvir. Eles precisavam questionar, precisavam fazer perguntas,
não simplesmente aceitar o que viam ou ouviam, porque era Jesus que estava dizendo. Era o exercício da fé raciocinada. O que hoje a doutrina espírita traz para nós como uma condição necessária para a nossa evolução. E naquele momento, Pedro foi envolvido por uma inspiração superior. Ou seja, ele demonstrou ser um médium em sintonia com as esferas superiores. Por isso que Jesus disse que não foi a carne e o sangue que te revelou. Ou seja, isso não foi seu, isso não veio de você, o ser carnal, mas foi meu Pai que está no céu. Ou seja, foi a inspiração superior que fez com que você percebesse que eu, de fato, sou um Cristo. Veja, então, que Pedro, ele não tinha medo, não. Ele não tinha medo de falar. Ele era assim, ele era impulsivo, mas tinha também um enorme carinho, uma dedicação tremenda, um amor por Jesus. Mas mesmo assim, tendo todo esse zelo, em alguns momentos ele se mostrava inseguro e até mesmo medroso. Foi o que aconteceu alguns dias depois, após a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus se reuniu com os discípulos e disse para eles pegarem uma barca e irem para o alto mar, enquanto ele iria despedir a multidão e iria se retirar um pouco para orar. A gente vê no Evangelho que Jesus fazia isso em vários momentos, né? Ele se retirava para orar, demonstrando que o momento da oração, da comunhão com Deus, com o alto, é um momento que deve ser reservado. Então, os discípulos tomaram uma barca e foram para o alto mar. Na realidade, ali não é um mar, né? É o grande lago de Genezaré, o lago de Tiberíades, hoje chamado de Mar da Galileia, mas é um grande lago. Tem uma extensão de vários quilômetros, também uma largura de vários quilômetros, tão grande que eles tinham a noção de que aquilo seria mar. E quando eles estavam bem lá na frente, muito afastados da margem, formou-se uma grande tempestade, as águas começaram a ficar agitadas, e isso colocou a embarcação em risco, até mesmo de se afundar. E os discípulos começaram a ficar com medo. E quando eles olharam para frente, eles viram Jesus andando sobre as águas, mas não reconheceram. Eles pensaram que fosse um fantasma. Isso está lá, registrado no Evangelho. E diz lá, Mateus, gritaram com medo. E aí Jesus disse que não era preciso medo, porque era ele que estava ali. E aí Pedro gritou, se és o mesmo, Senhor, então manda que eu vá até aí andando sobre as águas. Queria experimentar o gostinho, né, de andar sobre as águas. E aí Jesus disse simplesmente, vem. E Pedro, então, mais do que depressa, desce da embarcação e começa a andar sobre as águas. Mas ao sentir a força do vento, ele começa a tremer. E aí desviou o olhar de Jesus e começou a afundar. E aí gritou para que Jesus o socorresse. Jesus, então, estendeu a mão, segurou. E quando eles subiram na embarcação, Jesus, com um gesto, acalmou ele. Nós vamos aqui simplesmente analisar essa atitude de Pedro quando ele andou sobre as águas. O que ele nada mais fez foi um fenômeno de levitação. A levitação é um fenômeno raro, mas é um fenômeno impossível. Existem vários relatos históricos de pessoas que realizaram a levitação. Allan Kardec, por exemplo, cita o senhor Rom. Daniel Douglas Rom, um espiritualista escocês, que elevava-se assim, até o teto, as pessoas passavam sobre ele, era uma diversão da época. Na Igreja Católica, nós temos também vários relatos de santos que realizaram a levitação. São Hubertino, São Pio, São Afonso, o próprio Francisco de Assis, São Francisco, né? Eles realizaram também a levitação. Então, para Pedro, se Jesus falasse, ordenasse, qualquer coisa podia ser feita. Por isso ele confiou. Ele pediu que Jesus deixasse que ele fosse até lá. Mas, no meio do caminho, ele sentiu a força do vento e isso o desequilibrou. Ou seja, faltou-lhe a confiança, a fé. A fé é exatamente essa força que nos sustenta nos momentos difíceis. Nos momentos de dificuldade, de adversidades, mas também nos momentos de alegria, de felicidade, dando uma demonstração de que o amparo divino se faz de toda parte.
Muitas vezes a fé ela é confundida com atos exteriores de adoração, com cânticos, com homenagens ritualísticas. Mas o sentimento de fé é um sentimento inato do ser humano. É uma confiança inata nas forças superiores, nas forças divinas. Allan Kardec faz um estudo detalhado do sentido da fé. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, em certo momento, ele diz assim: a confiança nas suas próprias forças torna o homem, o ser humano, capaz de executar coisas materiais que não consegue fazer que duvida de si. Quer dizer, quem tem confiança nas suas próprias forças, ou seja, tem fé no seu poder, no seu potencial, todos nós temos esse potencial, só falta a gente acreditar, pode realizar até coisas materiais. E nós vemos isso nos fenômenos de cura. Quantas pessoas conseguem curar outras com a sua, vamos chamar de fé, mas uma fé que às vezes nem seja racional, mas é uma fé daquele que acredita que ele pode beneficiar do outro. É isso. E mais adiante, Kardec fala assim também, numa comparação com aquilo que Jesus falou, se tiveres a fé do tamanho de um grão de mostarda, pode dizer a esse monte, transporte daqui para ali. Kardec fala que esses montes, ou as montanhas que a fé desloca, são as dificuldades, as resistências, a má vontade, os preconceitos, o interesse material, o egoísmo, a cegueira do fanatismo, as paixões orgulhosas. Ou seja, Kardec mostra que essas montanhas não são montanhas materiais exteriores, mas são as montanhas acumuladas das nossas próprias imperfeições, que podem ser vencidas com a nossa fé. E mais adiante, lá nas instruções dos Espíritos, um amigo espiritual, ele fala o seguinte: a fé, para ser proveitosa, tem que ser ativa. Então, não é uma fé mística, eu acredito, Deus vai fazer, Deus vai me dar. Não, a fé tem que ser ativa. Diz ele, deve ter comprovação. Ou seja, a fé não é algo aleatório. Ele fala ainda, não se pode acreditar em algo que não é comprovado, em algo que não se compreende. Então, é a fé raciocinada. Nós pensamos, eu acredito porque eu compreendo. Eu acredito porque eu sei que isso pode ser provado. E ele termina dizendo, amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Acreditai nas suas promessas, mas sabendo por que está acreditando. Então, não é simplesmente eu acredito em Deus porque Deus me falaram que existe. Eu acredito porque eu sei que é possível. Eu acredito em Deus porque eu vejo a vida e não é possível que a vida exista como existe, sem uma inteligência superior que possa ter criado e estabelecido leis para tudo isso. Esta é a fé raciocinada proposta pelo Espiritismo. E que Jesus já começava a incutir nos discípulos essa ideia de raciocínio. Então, Pedro, naquele momento, ele teve um primeiro impulso de ir até Jesus. Mas no momento em que ele percebeu que estava fazendo algo diferente, porque quem imagina que pode andar em cima das águas, né? Aí veio a dúvida. E ele sentiu também a força do vento. E isso desequilibrou. Então, aqui nós buscamos para o lado alegórico. Que vento é esse? Que força é essa que desequilibrou Pedro e que muitas vezes desequilibra a todos nós? Falamos no sentido figurado, né? Que vento forte hoje está vindo sobre nós. É para que cada um de nós reflita, né? Quando enfrentamos momentos de dificuldade, adversidades variadas, é exatamente nesses momentos em que nós temos que pensar no poder da fé. E aqui, voltando a falar, na fé raciocinada, na fé real, na certeza de que estamos recebendo o amparo divino, o amparo superior. Ninguém fica só, ninguém fica desamparado. É preciso, então, ter essa certeza de que é preciso nos mantermos firmes na fé e vencer aquele vento que está vindo sobre nós. A doutrina espírita nos ensina que os momentos de adversidades, os momentos de dificuldade,
são oportunidades que temos de desenvolver os potenciais adormecidos em nós. Nós falamos isso de potenciais adormecidos porque todos nós fomos criados com uma potência superior, uma potência divina. E ao desenvolver essa potência, nós crescemos, amadurecemos, evoluímos espiritualmente. É nos momentos difíceis que, ao empreender um esforço para vencer as dificuldades, é que nós vamos desenvolvendo essas alternativas. E aí é que vencemos. Repare que quando vencemos um momento difícil, talvez uma moléstia grave, uma dificuldade financeira, né? Uma situação, uma adversidade material qualquer, quando passamos daquela situação, nós saímos mais fortes, mais amadurecidos. É dessa forma que nós evoluímos e crescemos. Porque uma vida de facilidades serve apenas para alimentar a ociosidade, a preguiça, e quase não há progresso. Então, nós caminhando para um outro momento, Jesus estava reunido com os discípulos, estava explicando-lhes sobre a misericórdia, sobre a necessidade de se reconciliar com os irmãos, aqueles que houvessem tido algum desentendimento. E aí é nesse momento que Pedro se aproxima e diz: Senhor, quantas vezes eu devo perdoar a meu irmão quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes? Você já conhece a resposta, né? E aí Jesus responde: não apenas 7 vezes, mas até 70 vezes, 7 vezes. Dando uma ideia clara de que o perdão deve ser um ato constante. Um ato talvez infinito, superior àquela ideia que nós temos de perdão. E aí, mais uma vez, nós vemos uma lição protagonizada por Pedro, onde ele, aparentemente, parece ter feito uma pergunta ingênua, mas nós percebemos, com as explicações dos estudiosos, que, na realidade, ele foi muito perspicaz. Pedro, na sua maneira de entender, ele estava sendo extremamente generoso quando ele perguntou se deveria perdoar uma ofensa até 7 vezes seguidas. Porque a lei vigente até aquele período era a lei do olho por olho, dente por dente. Uma lei criada por Moisés há 1.600 anos antes de Cristo, aproximadamente. Era uma lei que procurava fazer justiça para aquela época. Ora, se era a lei do olho por olho, dente por dente, ou seja, fez aqui e paga aqui mesmo, e Jesus falava que seria misericordioso, Pedro achava que estava sendo, então, generoso. Perdoar uma ofensa até 7 vezes seguida, perdoar um prejuízo, passar por cima de uma agressão, de uma falta. Jesus, então, ampliou aquele número para dar essa demonstração clara de que é preciso perdoar sempre. Porque Jesus sabia que, para nós, seres humanos, perdoar é um ato de grande dificuldade. Porque ninguém aceita facilmente uma ofensa grave, prejuízo, uma maldade que lhe é dirigida. Porque nós temos a ideia de que perdoar seja esquecer a ofensa. Isso não pode, é impossível. Nós não conseguimos esquecer. Pode ser que, passando muitos anos, algumas décadas, a lembrança até seja amenizada, mas não dá para esquecer. E é até bom que não esqueça. Porque não esquecendo, nós ficamos mais experientes. E aí conseguimos nos defender melhor. Não ficamos sujeitos às maldades de outros. Mas a ideia real do perdão é a liberdade. Quem perdoa, liberta-se. Porque quem não perdoa, continua preso ao ofensor, àquele que prejudicou, ao agressor. Mas quando o indivíduo se dispõe a perdoar, a seguir em frente, ele então se desvincula do ofensor, daquele que o prejudicou, daquele que lhe fez determinada maldade. E ele passa a entender que o ato contrário ao seu bem-estar foi um erro cometido por alguém que ainda não compreende que deve fazer o bem. E nós, espíritas, começamos a compreender que errar é a condição humana. Já erramos muito no passado, nem lembramos de outras encarnações, vamos errar muito ainda nessa. Porque errar faz parte do processo de evolução.
Quando erramos e compreendemos o erro, nós então aprendemos e nos dispomos a acertar mais vezes. E aí é preciso, como espíritas, nós nos lembremos da reencarnação, que é uma grande demonstração do perdão, do amor de Deus. Deus nos concede novas oportunidades para recomeçar, nascer outra vez, estar novamente juntos com aqueles aos quais nós ofendemos ou prejudicamos. E aí, não lembrando das ofensas, para que um não olhe para o outro e faça cobranças, mas podendo ter a oportunidade de fazer o bem àqueles a quem prejudicamos, de ressarcir aqueles de quem desapropriamos ou roubamos. Então, é preciso que pensemos na ideia de perdão. Jamais guardar o ressentimento amargo, porque uma pessoa magoada, ressentida, se torna uma pessoa doente. E até mesmo uma pessoa chata, né? Aquela pessoa que fica constantemente repetindo a mesma história, falando de uma situação acontecida e, às vezes, já há muitos anos. Não conseguiu se libertar. Mas, seguindo adiante, novamente Jesus convoca Pedro e, com ele, os dois irmãos, João e Tiago, e os leva ao Monte Tabor. Ali, de acordo com a narrativa de Mateus, Jesus entra em oração e transfigura-se diante deles. De acordo com o evangelista, as suas vestes se tornaram resplandecentes como o sol, o seu rosto claro como a luz. E ali, ao seu lado, aparecem Moisés e Elias, dois profetas da antiguidade e que eram muito conhecidos e venerados pelos judeus. Uma aparição tão clara, tão tangível, que Pedro perguntou a Jesus se ele gostaria que construísse 3 tendas ou tabernáculos, uma para Jesus, outra para Moisés e a terceira para Elias. E aí, naquele momento, de acordo com a narrativa, uma nuvem nos cobriu, ouviu-se uma voz que disse: "Este é o meu filho amado, escutai". Os discípulos, então, cobriram o rosto de medo. E quando eles olharam, depois de um certo tempo, apenas Jesus estava ali. Nós temos aqui nesse episódio, que é muito interessante, e que às vezes passa despercebido por muita gente, 2 fenômenos mediúnicos extremamente importantes, que é a transfiguração e a materialização de espíritos. Ora, se 2 indivíduos que já tinham desencarnado há vários séculos aparecem, é sinal de que eles continuavam vivos em algum lugar. Não é isso? Então, é uma prova clara da sobrevivência. Ninguém mais, ao observar essa passagem, pode ter dúvida de que o espírito continua vivendo. E a transfiguração é também um fenômeno mediúnico. A transfiguração, às vezes, acontece nas reuniões mediúnicas, né? Aqueles que trabalham nas reuniões mediúnicas, às vezes, conseguem presenciar a transfiguração quando há um envolvimento do espírito que se comunica, que fala através do médium, manipulando seus fluidos espirituais, juntamente com os fluidos do médium, consegue fazer modificações até mesmo no semblante do médium, na fala, a voz se torna diferente, transfigurando aquele indivíduo. É a transfiguração. E a materialização, que é outro fenômeno mediúnico, né? Também o espírito, ele combina os seus fluidos espirituais, né, o ectoplasma, juntamente com o fluido do médium, que é o ectoplasma, né, o fluido do médium, e ali ele consegue se tornar visível. Aquela materialização ali de Moisés e Elias deve ter sido fantástica, né? E a transfiguração também de Jesus, já que Jesus, de acordo com o Espírito que falou a Kardec, é o médium divino, né? Jesus seria o médium de Deus. Então, deve ter sido fantástico. Mas nós temos vários relatos de materializações, do próprio Chico Xavier, do Paulo Franco, já fizeram experiências de materialização e protagonizaram esses fenômenos. Então, são fenômenos compreensíveis, fenômenos que nós, na ordem espírita, chamamos de mediúnicos. Mas, então, depois dessa experiência da transfiguração, Pedro vai ter uma outra experiência com Jesus, no episódio do pagamento do imposto do templo. Conta Mateus, o evangelista, que alguns cobradores de impostos se aproximaram de Pedro e
perguntaram se o seu mestre pagava as dracmas. As dracmas eram nomes do imposto do templo, das moedas usadas para pagar o imposto do templo. E aí Pedro, né, espertamente, diz, claro que paga, ele conhecia a idoneidade de Jesus. E mais do que depressa, saiu dali e foi à procura de Jesus. Queria contar que os cobradores estavam, né, perguntando se ele pagava. Todos tinham que pagar os impostos. E aí, quando ele estava aproximando, já ia contar, Jesus, antes que Pedro falasse alguma coisa, já vai antecipando e começa a lhe falar sobre aquilo que ele vinha para contar. E, dentre outras coisas, dizendo, em outras palavras, né, que ele não, Jesus, não precisava pagar impostos. Porque, afinal de contas, ele é o Senhor de tudo. Ora, se é o Senhor de tudo, o dono de tudo, ele vai pagar imposto para quem? Né? O povo deveria pagar imposto a ele. Mas, diz Jesus, para que não houvesse escândalo, ou seja, para que eles não violassem as convenções sociais, morais, religiosas, Pedro deveria ir ao mar e pescar com anzol. E o primeiro peixe que ele fisgasse teria na boca um estáter. O estáter seria uma moeda, também utilizada naquela época, podia ser de prata, e que valia mais do que uma dracma. E aí Pedro deveria levar aquele estáter até lá e pagar o imposto dele e o de Jesus também. E foi exatamente o que aconteceu. Mais uma vez, nós percebemos que Jesus deixa claro que o cumprimento da lei deve ser exercido por qualquer pessoa, independente da sua condição. Jesus, o maior de todos, estava se submetendo às leis humanas. Ele estava ali, então, cumprindo essa lei pagando imposto. Em outro momento, ele fez uma distinção também das coisas espirituais e as coisas materiais, quando ele disse que deve-se dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, fazendo exatamente essa instituição, mas deixando claro que as normas ou as leis materiais devem ser cumpridas. Isso serve muito para a nossa cultura, né? Nós brasileiros não gostamos de pagar impostos, não é verdade? Mas nós sabemos que o cristão deve ser fiel ao cumprimento das leis em qualquer situação. Porque todas as vezes que nós descumprimos uma norma, uma lei, menor que seja, nós estamos agindo de forma desonesta. E honestidade, de acordo com a definição do dicionário, é ser verdadeiro. É não mentir, não fraudar, não enganar. É cumprir incondicionalmente as regras morais existentes. Por isso, Jesus fez questão de pagar o imposto, para que ficasse clara a necessidade do cumprimento da lei. Um grande exemplo para todos nós, para que nós possamos, se nos intitulamos, nos consideramos cristãos, seguir esse caminho. Em outro momento, mais adiante, ao se aproximar a festa da Páscoa, e sabendo que já estava próxima a sua partida, Jesus, então, se reuniu com os discípulos para uma ceia. É a chamada no meio religioso da última ceia, né? Ali Jesus, então, encheu uma bacia, pegou uma toalha e começou a lavar os pés dos discípulos. É a chamada cerimônia do lava-pés. O lava-pés era um costume da época e que ele era muito cultivado pelos judeus. Porque, naquela época, esses escravos não tinham calçamento, eram diferentes, né? As pessoas andavam descalças, de sandálias. Os judeus prezavam muito a higiene, talvez até intuitivamente como uma forma de evitar doenças, né? Mas eles tomavam isso como uma condição religiosa. Então, quando eles se reuniam para fazer alimentação, era diferente de nós hoje sentar assim, em mesas, cadeiras, né? Salvo os nobres, mas a grande maioria era no chão. Então, eles sentavam em roda no chão, se encostavam assim, em grandes almofadas, colchões, algo parecido, né? E ali eles faziam as refeições, eram as vasilhas, os alimentos eram colocados no meio ali e eles comiam. Então, nesse momento, eles já tinham entrado, lavado as mãos, e no momento da refeição,
As casas que tinham escravos, que era muito comum, né? Era normal ter escravos, um desses escravos, ou servo, lavava os pés dos comensais. Só que esse escravo que lavava os pés era um escravo de menor valor, é aquele que valia quase nada, era ele indicado a lavar os pés. E Jesus, então, naquela noite, reuniu com todos, provavelmente ninguém se quantificou, né, a fazer o lava-pés. Jesus, então, tirou a sua túnica, com uma toalha, e com aquela bacia ele começou a lavar os pés dos discípulos. E quando ele se aproximou para lavar os pés de Pedro, ele então ficou na defensiva. Não, não é isso, o senhor lava os pés, não posso permitir. Afinal de contas, o senhor é o líder, eu sou apenas o discípulo. E aí Jesus lhe disse, né, com outras palavras, que se ele não lavasse, ele não poderia estar com Jesus no futuro, ou no reino. Né? Dando uma demonstração de que se Pedro não permitisse aquele ato que deveria ficar registrado como uma lição importante para a comunidade, Pedro não teria, então, compreendido o ato e não estaria preparado para compreender Jesus futuramente. Emmanuel explica essa passagem lá no livro Consolador, dizendo ali que Jesus quis deixar a lição da humildade, a lição do serviço, porque aquele que lavava os pés é o servo é aquele que serve. Então, é a lição do serviço, com humildade. Aquele que se tornar menor será o maior de todos. Jesus quis demonstrar que, sendo um ato de humildade, ele estaria demonstrando que os cristãos, a partir dali, deveriam agir dessa mesma forma. Jesus nos serviu primeiro. Em todos os momentos da sua trajetória pública, ele serviu. Ele amparou, curou, instruiu, multiplicou. Foi um serviço constante em toda a sua trajetória pública, dando um exemplo de que aquele que quiser seguir deve também servir a todos. É a lição do lava-pés. Uma outra passagem, também muito significativa, e que envolveu a participação de Pedro, foi no momento da prisão de Jesus. E logo depois, ali, Jesus reuniu os discípulos, né? Getsemane, que era o jardim, né? Na base do Monte das Oliveiras. Foi, então, cercado por uma multidão, de acordo com o evangelista Mateus, uma multidão armada de espadas e porretes, né? Enviada pelos servos, pelos sumos sacerdotes, para que pudesse, então, prender Jesus. E ali, naquele momento, Pedro se põe na defensiva, arranca a espada e corta a orelha de um servo, o servo do sumo sacerdote. E aí Jesus, né, com a serenidade característica que tem de quem está acostumado, né, a lidar com essas situações adversas, toca ali a orelha e cura. E diz a Pedro, guarda a espada. Porque todo aquele que ferir com a espada, com ela também será ferido. Essa frase de Jesus foi depois se tornada comum, né, pelo adágio popular, que diz: quem com ferro fere, com ferro será ferido. O que nada mais é do que a caracterização da lei de causa e efeito, que diz que toda ação gera uma reação. Tudo aquilo que fazemos em prejuízo de alguém retorna para nós mesmos, causando prejuízo para nós, nesta ou em outra encarnação. Tudo aquilo que fazemos de benefício para alguém retorna para nós mesmos, com uma condição de alegria e felicidade nesta ou em outra encarnação. A lei de causa e efeito não é uma lei de punição, que às vezes interpreta-se dessa forma. É uma lei de educação, ensinando que cada um de nós tem o livre-arbítrio, a liberdade de agir como quiser, mas estará sujeito às consequências das suas próprias ações. Se agir bem, será feliz. Se agir mal, aprenderá com os próprios erros. E os Espíritos nos ensinam que a lei de ferir com a espada, com ela será ferida, não é uma lei inflexível, intransigente, uma lei reta. Porque a lei que vigora é a lei do amor. O bem que se faz contribui para anular o mal que se fez. O próprio Pedro, mais tarde, vai dizer que o amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja,
Aquele que ama poderá encobrir os seus erros passados, chamados de pecados. Né? E os Espíritos vêm nos alertar, né, nas instruções espirituais, que muitas vezes os grandes filósofos, aqueles que prejudicam muito os outros, eles passam por reencarnações dolorosas, por situações de dificuldades, nascendo, às vezes, com corpos mutilados, como consequência das suas ações nefastas. Nem sempre sofrendo as mesmas situações que eles impuseram. Mas, todo aquele, o maior criminoso que seja, se despertar o sentimento do bem e do amor, estará contribuindo para amenizar a sua própria dor, facilitando o seu crescimento, o seu desenvolvimento espiritual. Então, as espadas nem sempre são de aço. A Amélia Rodrigues, através de Divaldo Franco, ela diz que, além das espadas de aço, né, existem as espadas invencíveis, que, de acordo com ela, despedaçam vidas, esfacelam esperanças e ceifam ideias. São as espadas invisíveis da inveja, da maledicência, do ciúme, da intriga, que muitas vezes destroem vidas. E Joana de Ângeles, também através do Divaldo, chama essas espadas invisíveis de conteúdos perturbadores, de conflitos psicológicos. Ela enumera 5 desses conflitos: a amargura, a perda pela morte, a lamentação, o ressentimento e a raiva. São conflitos que geram em nós desequilíbrios psíquicos, emocionais. Mas nós queremos destacar a raiva. De acordo com o dicionário, na sua definição, a raiva é um sentimento de protesto, de insegurança, de timidez ou frustração contra alguém ou alguma coisa. Varia de intensidade e de pessoa para pessoa, podendo ser uma simples irritação ou uma demonstração de fúria. Naquele momento em que Pedro lançou mão da espada, ele expressou o seu sentimento de raiva contra o servo do sumo sacerdote. Mereceu, então, a advertência de Jesus. Nós recorremos novamente à Joana de Ângeles, que ela diz assim, e isso é consolador para nós: sentir raiva é uma atitude normal no quadro das experiências terrenas. Eu confesso que quando eu li isso, eu fiquei mais tranquilo. Quer dizer, é normal sentir raiva. Nós podemos sentir, diz ela, canalizá-la bem, ou seja, canalizar esse sentimento, procurando elucidá-lo, compreendê-lo até a sua diluição, é característica do ser saudável e lúcido. Então ela diz, pode sentir raiva, mas você tem que fazer um esforço para diluir esse sentimento, não guardá-lo, não extravasar com fúria, conforme fez Pedro, mas raciocinar. Porque aí a gente pensa, mas então como fazer isso? Ela explica, raciocinando sobre a raiva, procurando entender aquele sentimento. Por que, diz ela, você se sentiu raivoso naquele momento quando alguém falou alguma coisa? Quando teve alguma atitude contra você? E aí, quando começamos a pensar nisso, nós vamos entendendo que não foi fulano ou beltrano que nos fez sentir raiva, porque esse é um sentimento que já estava comigo. Eu apenas expressei o sentimento com a sua atitude, a atitude de fulano. Percebe? Ou seja, a raiva está em nós. Então, nós é que devemos combater. E a gente tem sempre a ideia, né? Tá vendo? Você me fez raiva. Não fez. Ela já estava pronta. Aí é o que ela diz. Com esse raciocínio, com essa racionalização da raiva, nós vamos aprendendo a exterminar. Porque camuflado com uma falsa pretensão de já ser alguém evoluído, diz ela, isso é que caracteriza o indivíduo. Na realidade, nós devemos entender que podemos sentir raiva, mas não precisamos explodir. Conversar com o outro. Como diz o próprio Divaldo, ao invés de reagir, age. Porque nós temos o ato de reagir. Alguém faz uma agressão, nós queremos reagir. Então, agir significa pensar e argumentar.
conversar, ponderar, explicar que aquela atitude não é agradável, que aquilo não me fez bem. Isso é a racionalização da raiva. E seguindo adiante, para que a gente daqui a pouco pergunte o nosso estudo, até aquele momento da prisão de Jesus, os discípulos estavam seguros com ele, estavam parados por ele. Mas a partir do momento em que Jesus foi preso, eles se dispersaram. Cada um foi para um lado. E Jesus já havia aprendido isso. Ele havia dito que eles se escandalizariam dele, que o negariam. Ou seja, não estariam prontos ainda para assumir a posição de amparar Jesus. E aí os discípulos falaram que isso de forma nenhuma. Nós jamais vamos negar. E Pedro disse isso, estarei com o Senhor até a morte. E Jesus então disse, vocês fizeram bem. Pedro, nessa noite mesmo, antes que dá o crente, você me negará 3 vezes. E Pedro falou, que é isso? Não, de jeito nenhum. E os discípulos disseram a mesma coisa. E quando Jesus foi preso, Pedro então correu. Passou acompanhado de longe, observava o que faziam com ele. Como eles o agrediam, como o arrastavam. E naquele momento em que ele observava Jesus, algumas pessoas o apontavam. Diziam, aquele ali também é discípulo do Nazareno. Aquele ali também estava com ele. E Pedro dizia, que é isso? Eu não conheço esse homem, jamais, não sou eu. Fez isso algumas vezes. Na terceira vez que negou, ele ouviu dar. Foi então que ele se lembrou das palavras de Jesus. Conta o evangelista Lucas. E naquele momento, Jesus se vira e olha para Pedro. Podemos imaginar, né? É preciso um olhar penetrante, mas certamente um olhar de culpado. Pedro, então, saiu daquele lugar e chorou amargamente. Aquele momento vivenciado por Pedro serve para uma reflexão em torno das muitas negações que nós, às vezes, cometemos sem perceber. Momentos em que nós negamos o amparo, perdemos a fé. O medo nos envolve. Às vezes, até mesmo a revolta diante de uma dificuldade. A incompreensão perante situações que fogem do nosso controle. A descrença quando a morte nos separa de um ente querido. Às vezes, também, o desespero quando enfrentamos uma doença grave. Porque quando estamos bem, é fácil venerar o Cristo. Mas é exatamente diante das dificuldades, dos desafios, é que nós devemos manter a confiança, a postura de fé. Os devemos. Diz Humberto de Campos, no livro Boa Nova, psicografado pelo Chico Xavier, que o ser humano no mundo é muito mais frágil do que perverso. E que após aquele olhar de Jesus, Pedro compreendeu a sua atitude. Passou então a olhar as pessoas de forma diferente. Começou a entender a si mesmo. Quantas e quantas vezes ele fora intransigente, incompreensível, jamais conseguia perdoar aquelas mulheres consideradas infelizes. E agora que ele havia entendido seu ponto fraco, ele percebeu que a humanidade também era frágil, que aqueles também eram fracos. Pedro, a partir dali, começou a pensar diferente. Começou a fazer uma reflexão íntima, buscando tomar atitudes diferentes na sua vida. Arrependeu-se daquilo que ele havia feito. O arrependimento é um ponto de partida para a regeneração do espírito. Explica Allan Kardec que após o arrependimento vem a expiação e depois a reparação. Ou seja, o indivíduo que arrepende, ele terá que sofrer as consequências do seu ato. E depois ele terá que corrigir e reparar. E após o arrependimento, nós não mais preocupamos como éramos, com quem éramos, mas sim com quem somos, com o que somos, com o que faremos agora. Daí para frente, a postura de Pedro passou a ser diferente. Os tempos eram difíceis, não tem dúvida.
Aquela era uma época de agressão. As reuniões deles, por exemplo, eram combatidas. Eles tinham que se reunir às escondidas pela madrugada, nos cemitérios. A morte nos círculos romanos, foram inúmeras, vocês sabem disso, está relatado pela história. Hoje, os desafios dos cristãos é diferente. Naquele tempo, eles fizeram muito para que nós hoje pudéssemos professar a nossa crença abertamente. Para que tivéssemos a tranquilidade de nos reunir às claras e podermos falar abertamente daquilo que queremos, que conhecemos, que aprendemos. Eles não podiam. Hoje não enfrentamos mais as feras dos ciclos. Hoje as feras estão dentro de nós. São conhecidas como mazelas morais. É o orgulho, o egoísmo, a irritabilidade, a intolerância, a agressividade, o ciúme, a inveja. São essas feras que nós precisamos combater com o desenvolvimento do amor. Pedro estava pronto para seguir os caminhos de Jesus. Com o passar dos anos, ele se tornou um grande apóstolo. Foi aguerrido, amparou, curou, exemplificou aquilo que fazia, administrou. Tornando-se um grande apóstolo, ele se tornou um nome na base do cristianismo. Já havia passado dos 80 anos de idade. Estava agora já com os cabelos brancos, mas extremamente seguro. Convicto de que aquilo que ele fez era o mais importante para a causa cristã. Conta João X. Humberto de Campos, no livro Antologia de Edmundo de Natal, que após a sua prisão, Pedro foi arrastado para o último suplício. Ele também foi crucificado. Alguns historiadores narram que, ao ser crucificado, ele pediu que o fosse de cabeça para baixo, pois não se julgava digno de morrer com Cristo. Então, após o último suspiro, ele se viu livre, eufórico, fora do corpo. Olhou para o alto e viu luzes deslumbrantes. Parecia uma festa no céu. Entusiasmado, observou que uma dessas luzes se deslocava, vindo em sua direção. Em poucos instantes, viu que era um homem que descia do alto. Admirado, viu Jesus a 2 passos de si, endereçando-lhe um inovidável sorriso. Mestre, disse-lhe. Tentou abaixar para beijar o chão que ele pisava. O Messias, no entanto, abraçou, aconchegou-o ao coração e partiu rumo ao infinito, como se transportasse uma frágil criança. Ao chegarem a uma estância de luz, que o Cristo lhe havia reservado, o apóstolo, entusiasmado, observou a beleza e a grandeza daquelas paragens. Abraçou afeições inesquecíveis e ouviu de Jesus que lhe disse sereno: Filho, descanse o quanto quiseres. Descanse. Boa noite para vocês.